Olá, pessoal. Meu nome é Maria Beatriz, eu sou professora de literatura e eu vou acompanhar a professora Gabriela Silveira aqui nas aulas de literatura, tanto aqui no portal quanto nos plantões e aulões nos finais de semana. Bom, primeiro eu queria dizer a vocês que as minhas gravações estão sendo feitas, pelo menos por enquanto, no celular. Então, vocês vão ver um formato aí um pouco diferente do que estão acostumados, né? Eu não vou poder dividir a tela. Vocês vão acompanhando os slides enquanto eu vou fornecendo as explicações, tá? Mas, durante os finais de semana, como eu havia dito, eu estarei tanto nos plantões quanto nos aulões. Então, qualquer dúvida, vocês podem tirar por lá, tá? Infelizmente, a nossa aula não é participativa, né? Mas, se vocês puderem participar durante os finais de semana, será bem mais benéfico. Eu espero que logo a gente consiga dar as aulas síncronas, normalmente. Mas, por enquanto, esse é o formato que a gente está tendo, tá ok? Então, vamos lá começar a nossa aula. Eu vou explicar, a aula de hoje vai ser sobre o barroco, né? Então, eu vou seguir aqui a explicação da escola literária que sucede o quinhentismo, que foi a aula que a professora Gabriela Silveira deixou aí no portal para vocês. Então, o Barroco, ele é a segunda escola literária aqui do Brasil, por assim dizer, tá? Barroco ou seiscentismo, como é conhecido. Aqui no Brasil, ele foi introduzido em 1601. Mas antes, o Barroco surgiu lá em Portugal e é sobre isso que iremos falar agora a priori. Em primeiro lugar, eu queria dizer que tudo, não sei se isso ficou tão claro até aqui, né, em relação assim às explicações, mas todas as influências de escolas, períodos literários, movimentos e por aí vai, nós tivemos essas influências da Europa. Então, tudo o que a gente vai ver aqui no Brasil, né, vem de influências lá tanto de Portugal quanto da França, e por aí vai, dos países europeus em si, tá? Então, assim, vamos lá. Eu dividi aqui os slides, esses dois primeiros slides, em História do Barroco, e depois vocês vão ver aí contexto histórico, mas tudo se refere ao contexto histórico. A questão é que, para ficar mais clara a explicação, eu botei História do Barroco como sendo onde o Barroco se iniciou. E no contexto histórico eu já vou dividir ali, né, tanto em Portugal quanto no Brasil, para a gente ver o segmento desse período aqui, tá? Em relação ao Barroco, o período se iniciou em Portugal em 1580, com a morte de Luís de Camões. Luís de Camões, ele era um grande poeta classicista, que foi o período que era precedente ao Barroco, tá? E se perpetuou aí até 1756. Então, o Barroco durou um tempinho, tá? Findado pelo surgimento de um novo movimento literário. Então, o Barroco ele só vai terminar ali quando um outro movimento literário surge. E aí a gente vai ver mais para frente essa questão. Todos os períodos literários são assim, tá? Eles se iniciam e só tem o fim, não o fim propriamente dito, porque também é uma das questões que eu e a professora Gabriela esclarecemos lá nos plantões, né? Esses movimentos, eles não têm, assim, uma cronologia tão específica. Então, eles podem ter um fim, por assim dizer, mas eles não têm, assim, uma especificidade de fim, tá? Então, vocês vão encontrar aí artistas, escritores, coisas nesse estilo,
que vão produzir em outros movimentos, mas que estão inseridos em movimentos que não têm a ver com o seu período ali, né? Aquela data do movimento em que eles estão vivendo, tá? Como é o caso aqui do Aleijadinho, que vai produzir uma arte barroca, mas que só vai produzir lá no arcadismo, né? A gente vai ver isso mais pra frente, tá ok? Enfim, então o barroco surge proveniente de manifestações artísticas, como a literatura, a arquitetura e a pintura, e se desenvolveu em Portugal durante um período de crise política, econômica e social, causada pelos conflitos com a monarquia espanhola e a Guerra da Restauração. Em 1578, o rei Dom Sebastião de Portugal morreu em combate na África. Isso fez com que ele deixasse a coroa não, o trono vago. O trono português ficou vago, tá? Porque ele não tinha herdeiros diretos. Então, foi desencadeada através disso uma crise dinástica que conduziu à união dos tronos espanhol e português, né, em 1580, na figura do rei Filipe II da Espanha. Então, assim, esse trono português ele foi assumido por um espanhol porque não havia sucessor do rei Dom Sebastião. Então, eles tiveram que se fundir, né? Fundir ali tanto Portugal quanto Espanha, para que o rei da Espanha pudesse assumir esse trono, né? E ele era neto de Dom Manuel I de Portugal, e por isso ele pôde assumir, né? Ele era ali um descendente distante. E aí, a partir disso, se iniciou a União Ibérica, né? Que durou até 1640. E só se findou através dessa guerra de restauração aí que a gente ouviu falar, né? Que é por causa desse período prolongado em que a Espanha ficou dominando Portugal. Os portugueses acabaram, né, se revoltando, e com isso eles foram aí planejando uma forma de se libertar da Espanha, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, ok? Vamos seguir aqui. Como contexto histórico, em relação a Portugal, a gente vai ter a Reforma e a Contra-Reforma, que serão os movimentos que vão refletir ali no cenário mundial, tá? Então, a Reforma Protestante, ela se deu início com a ruptura do Martinho Lutero, que era um clérigo muito, muito, muito influente e fervoroso, né, da Igreja Católica, mas que tinha lá suas ressalvas em relação à própria forma como a Igreja Católica lidava com as questões religiosas, tanto em relação ao próprio Deus, né, ao ser divino, quanto em relação à sociedade, né? Ele achava que a forma como a igreja lidava com essas questões não era correta, então ele acabou por se separar da igreja, tá? E dessa separação aí, ele resolveu publicar um documento que se chama As 95 Teses, onde ele vai questionar alguns dogmas da igreja, as relações sociais que a igreja mantinha com a população, né? Vai questionar também o fato da população não ter acesso à palavra de Deus. Ele achava que a relação do povo com o Senhor tinha que ser mais estrita, e o domínio, né, que a Igreja Católica tinha sobre o povo. Então, assim, e em relação aos dogmas, uma das questões aí que ele que mais vem à tona, né, que ele mais questiona,
é a venda de indulgências, né? Você comprar ali um pedacinho no céu, você paga lá, né, mensalmente para poder ir para o céu. Então, independente dos seus pecados, já está tudo certo de que você vai, né, para o céu. Enfim, então, são várias questões que são postas à tona nesse documento, e isso faz com que haja um escândalo muito grande, né, ali, envolvendo a Igreja Católica. E assim, tanto esse documento dá início a um novo período religioso, por assim dizer, quanto um novo período social. Só que isso gera uma crise muito grande, né? Então a Igreja Católica passa a se tornar mais enfraquecida. E, obviamente, ela vai querer responder a isso, né? A gente sabe que a igreja e a coroa eram os maiores influentes do mundo, né, nesses períodos. Então, a igreja jamais vai se calar diante desse enfraquecimento. E diante disso, né, frente a isso, ela lança uma resposta. E essa resposta vai ser conhecida como Contra-Reforma, tá? É uma resposta a todos aqueles que estão abandonando, né, a essa religião e adentrando a nova religião, porque, querendo ou não, a reforma protestante vai levar um movimento ali, né, que vai acabar reunindo seguidores e vai dar início a uma nova religião, né, a um novo período com novos dogmas. Enfim, então a igreja vai dar início ali à Contra-Reforma. E essa resposta, gente, foi muito, muito mesmo grotesca, tá? Ela veio de forma muito severa. Então, a gente vai ver nesse período aí, por exemplo, a Santa Inquisição, a caça às bruxas, aos hereges, né? A igreja vai mandar ali, junto com a Companhia de Jesus, os jesuítas para poder fazer catequização, né? O processo também de alfabetização, por assim dizer, dos nativos das terras a serem desbravadas. Então, todo esse processo que a gente acompanha, que acontece aqui no Brasil, é o que vem acontecendo, né, no mundo todo, por influência tanto da reforma quanto da contra-reforma. Então, assim, tanto nesse período aí, tanto a coroa está enfraquecida devido à sua união com a Espanha, quanto não enfraquecida, assim, não significa que o rei Felipe II não tenha dado conta do recado, mas só que assim, o que eu quero dizer com enfraquecida? Porque quando os povos não se unem com um único propósito, né, há um certo enfraquecimento. Então, assim, Portugal estava descontente com o governo da Espanha, então isso gera conflitos ali, né, nos bastidores. E assim, então a coroa estava enfraquecida e a religião também estava, né? A Igreja Católica também, que é uma instituição poderosíssima, também estava enfraquecida por causa do Martinho Lutero. E este cenário aí acaba por se tornar um cenário caótico e gera conflito tanto externo quanto interno, porque os homens que viveram, né, as pessoas que viveram nessa sociedade acabam se tornando pessoas dualistas, pessoas que vivem em certo contraste, pessoas que temem essa questão espiritual. Isso tudo a gente vai ver mais para frente quando adentrarmos a questão das características, tá ok? Então, assim, como contexto histórico geral, a gente vai ter a reforma e a contra-reforma. E aqui no Brasil, como é que entra aí o barroco? Como eu disse, o barroco aqui no Brasil foi introduzido já em 1601 e ocorre na Bahia, tá? Porque nesse período, Salvador era a grande capital aqui do Brasil, tá?
Isso devido ali à questão da cana-de-açúcar, né? Porque Salvador se torna um dos grandes polos da extração da cana-de-açúcar aqui no Brasil. Então, por que, né? Isso ocorre. Primeiro, a gente sabe que o primeiro empreendimento de exploração econômica que a gente tem aqui, né, que os portugueses se dedicaram aqui no Brasil, foi a extração do pau-brasil. E isso tudo feito ali através do escambo, né, que era a maneira utilizada para assegurar o trabalho indígena, né, na extração do pau-brasil, em troca de miçangas, tecidos e roupas, enfim, por aí, né? Nós sabemos que eram objetos que não tinham valor e eles trocavam esses objetos em troca ali da mão de obra dos indígenas. Até a gente entrar ali na questão da mão de obra escrava, né? Que é o que a gente vai ver posteriormente. Também nesse período aí, já nesse período aí, aliás, a gente pode dizer que a coroa portuguesa já tratou de montar aqui no Brasil um sistema tributário. Então, eram cobrados tributos da população, tanto ali em relação a impostos, né? Eram os impostos, tanto em relação aos impostos da União, impostos dos estados e impostos dos municípios, tá? Então, assim, eles já vinham aqui com a intenção de montar uma estrutura político-administrativa, né, capaz de garantir o domínio lusitano, porque inicialmente não se sabia se essa terra aqui tinha riquezas, né, ouro, porque era isso que eles queriam, né, os minerais, né, os ouros, as coisas que pudessem dar agregar valor à coroa e gerar uma fonte de renda econômica ali, né? Uma economia forte. Só que, posteriormente, se descobre aqui o que vem a se tornar a primeira grande economia aqui brasileira, né? Que é a cana-de-açúcar, tá? E aí, por isso, eles se instauram ali na Bahia, né? Porque Salvador é um dos grandes polos. Salvador e Recife também, tá? Então, assim, pelo Tratado de Tordesilhas, uma parte do território brasileiro já pertencia a esses portugueses, antes mesmo de 1500, né? Mas muitos outros países europeus não aceitavam os termos da partilha feita em 1494, que foi esse tratado aí de Tordesilhas, né? E para promover a efetiva ocupação da colônia, Portugal optou, por volta de 1530, pela organização de um empreendimento agrícola que fosse rentável para a coroa e também para os investidores metropolitanos. E aí, nesse sentido, o produto escolhido foi o açúcar, porque, além de ter um alto preço no mercado europeu, os portugueses tinham larga experiência na sua produção lá nas ilhas do Atlântico. Então, assim, esse ciclo econômico veio a calhar para os portugueses, até porque, como eu disse, eles já estavam vivendo uma crise ali em relação à coroa, né? Só que o grande problema da vez veio a se tornar os holandeses, tá? Por que isso, né? Porque quando os portugueses se uniram ali aos espanhóis, como eu havia dito, eles também herdaram os inimigos espanhóis, tá? Então, a Holanda, né, que estava em guerra com a Espanha para ter a independência deles reconhecida, acabou vindo aqui para o Brasil para poder, né? Eles também se viram estimulados a empreender a conquista das zonas de produção açucareira aqui no Brasil, né? Então, como a economia estava em alta, o Brasil estava bombando, né, na economia, os holandeses fizeram lá sua investida, né, aqui no Brasil, em 1624, na Bahia, né? Eles tentaram eles invadiram, na verdade, eles não só tentaram, eles invadiram e depois que a força holandesa chegou aqui na cidade de Salvador, né?
que eles conseguiram expulsar os holandeses. Então, aqui no Brasil, o que acontecia também era um certo conflito gerado por essas questões aí gananciosas, mas também influenciados ali pelas questões ibéricas, como eu havia dito, tá? De contexto histórico, a gente vai ter isso, né? Esses enfrentamentos que vocês aí puderam acompanhar. Em relação às características, como eu disse, o homem barroco, ele está em meio a um conflito, tanto externo quanto interno. Então, a gente vai ter como característica principal do barroco a dualidade. O que significa dualidade? Dualidade é tudo aquilo que traz uma noção de opostos. Então, quando vocês virem ali, né, nos textos, não só nos textos, mas os contrastes que vocês encontram aí, tanto nas pinturas quanto na arquitetura, aquelas pinturas de cores fortes, com anjos, né, e demônios, toda essa coisa assim que traz um contraste, isso é dualidade, isso é o dualismo. Então, essas noções tipo céu e inferno, Deus e o diabo, noite e dia, amor e ódio, todas essas noções contrárias, tá, de opostos, de oposição, é a dualidade, mas como eu disse, ela pode ser refletida também de outras formas, né? No meio artístico, ela vem através de cores fortes, de pinturas que tragam também essa ideia, né? E isso pode vir somente com cores também, né? Uma cor clara com a cor escura. Enfim, dualidade é tudo isso aí que traz esse contraposto, tá? Outra característica importantíssima do barroco é a religiosidade. Assim, gente, o barroco é conhecido como a arte da contrarreforma. Então, obviamente, a religiosidade vai ser uma das questões mais relevantes do período, tá? Porque, como vimos, o que dá início, né, o período ali está imergido a questões religiosas. Tudo tem a ver com o que está acontecendo, tanto na sociedade em relação à política, quanto à religião, porque são os dois poderes, né? Os dois poderes mais influentes. E a religião, ela está sofrendo nesse período, né? Sofrendo aí um declínio. E para isso, ela vai se apropriar do barroco como uma forma de tocar no coração das pessoas, né? Então, esse movimento vai ser extremamente religioso, tá? Iremos ver isso também, tanto na literatura quanto nas artes, né? Nas próprias catedrais desse período, vocês vão ver ali pinturas, esculturas belíssimas, mas com todo esse teor religioso, né? E contrástico, tá? Outra característica que também é marca do barroco é o teocentrismo. O teocentrismo versus antropocentrismo. Por quê? Tivemos ali anteriormente, no classicismo, o homem no centro de tudo, né? Era o homem, a ideia do eu, a ideia egocêntrica e a ideia racional do homem. Mas só que aqui no barroco a gente já vai se voltar para uma questão mais religiosa. Então, o homem no centro de tudo significa ser antropocentrista, né? E o Deus no centro de tudo, pensar nessas questões religiosas, espirituais, né? Tudo girando em torno disso, já significa ser teocêntrico, né? Teocentrista. Então, essas são as duas vertentes aí que também são características do barroco, né? Um retorno à Idade Média, o retorno ao teocentrismo. Outra corrente também, outras correntes, que é o cultismo e o conceptismo, vão trazer influências grandiosíssimas para a literatura.
O cultismo se refere ao jogo de palavras. Quando vocês verem na literatura palavras rebuscadas, escolhidas, parecendo que é milimetricamente escolhidas para compor um texto, né? Para ficar aquela estética belíssima, harmônica, com termos muito difíceis. Isso é cultismo, né? A escolha desses termos é o cultismo, né? E já o conceptismo é o jogo de ideias. Quem vai trazer essa noção aí muito clara é o padre Antônio Vieira, como vamos ver mais à frente, né? Ele traz argumentações poderosíssimas e o jogo de ideia está ligado a isso, a ao convencimento, à reflexão, a palavras que nos levam a pensar, né? A nos converter de alguma forma. Então, o jogo de ideias já está ligado ao jogo de argumentação, argumentações poderosas, né? Fortes. E isso é característico ali do padre Antônio Vieira, como eu estou dizendo. E também temos aí muito uso de figuras de linguagem, mas só que isso entra em todas as escolas literárias, gente. Vocês vão ver figuras de linguagem, acredito eu, que seja um dos assuntos assim mais recorrentes a se estudar, porque em todas as escolas vocês vão encontrar isso, e pode ser que também fora da literatura vocês tenham que lidar com as figuras de linguagem, e elas são muitas, tá? É bom vocês darem aí uma olhadinha na aula da professora Gabriela, né? A aula de figura de linguagens, e vocês vão ter aí uma noção. Elas são muitas, mas não são assim difíceis de se aprender, não, tá? Aqui, como figura de linguagem, nós teremos a antítese, que é bem característica do período barroco também, que também traz essa noção de contraste. A antítese, assim como a dualidade, traz tudo o que é oposto para ali ornar no texto, né? O paradoxo, que é como se fosse a antítese, só que no ato da argumentação, né? O paradoxo traz uma ideia inconcebível, algo assim que não dá para se compreender claramente, tá? E a hipérbole, que é a figura do exagero, tudo que for grotesco, exagerado, exacerbado, isso é hipérbole, tá? Em relação às características, é isso. Aqui, como os autores, eu trouxe alguns dos autores portugueses, mas não vamos nos adentrar muito neles, vamos focar aqui nos autores brasileiros, né? Os autores nacionais, nem são brasileiros, né? São autores nacionais, os que produziram aqui no Brasil. Porque é isso que vai ser mais cobrado lá para vocês, nas provas de vocês, tá? Aqui como autores portugueses, a gente vai ter o padre Antônio Vieira, que é um filósofo religioso e orador português. Ele nós vamos ver também como autor nacional, certo? Em relação às suas produções, a gente vai ter aí o Sermão da Sexagésima, que é o sermão mais famoso dele, o Sermão do Bom Ladrão, e o Sermão de Santo Antônio, ou Sermão aos Peixes. Eu trouxe só esses 3 exemplos aí, mas só que ele tem muitas outras produções, tá? A gente vai frisar um pouquinho mais nas produções do padre, lá quando formos falarmos dos autores nacionais. A gente vai ter também aqui como autor português o Antônio José da Silva, mais conhecido como Judeu, e ele vai produzir aí, dentre as produções dele, né, eu trouxe o quê? As Guerras do Alecrim e da Manjerona, Vida do Grande Dom Quixote de La Mancha e do Gordo Sancho Pança, Os Encantos de Medeia. Temos também aqui Dom Francisco Manuel de Melo, que era artista militar, memorialista, historiador e cronista. Ele ali vai escrever Carta de Guia dos Casados, Apólogos Dialogais e As Segundas Três Musas. Essas são as 3 produções desses 3 autores portugueses que eu selecionei, mas como eu disse, não significa que eram as únicas produções, tá?
E aqui como autores nacionais, olha só quem aparece bem ali, o padre Antônio Vieira novamente, né? Por quê, gente? Porque ele vai produzir tanto lá em Portugal quanto aqui no Brasil. Ele é um autor famosíssimo, além de um pregador também excepcional. Aqui a gente vai ter ele, né? E o Gregório de Matos Guerra. O Gregório de Matos Guerra, gente, que é o autor barroco mais famoso aqui do Brasil, ele vem a ser conhecido como Boca do Inferno. Ele recebe essa alcunha aí porque ele não perdoava nada nem ninguém, assim como ele não tinha papas na língua, né? Então, como escrita, ele produziu muito poesias, tá? E dentre aí as suas poesias, a gente vai ter a poesia amorosa, que é um estilo onde ele vai trazer ali à tona a mulher amada, né? A mulher dos seus sonhos, dos seus desejos. Geralmente ela é uma mulher intocável, de índole indescritível e beleza excepcional, tá? A poesia religiosa também vai ser uma de suas produções. Já na poesia religiosa, ele vai fazer geralmente súplicas a Deus, né? Este homem era um pecador nato. Ele vivia nas noites, nos bordéis, bebia compulsivamente, mas ele também sentia assim que ele era muito próximo a Deus, né? Que ele tinha uma relação íntima com Deus. Então ele escrevia a poesia dele religiosa, no caso, pedindo perdão a Deus, né, por todos os seus pecados, pelas coisas que ele fazia ali durante a noite. E também, né, agradecendo pela paciência, né, que Deus tinha para com ele, por perdoá-lo sempre que ele precisava. Então, a poesia religiosa, ela tinha assim um cunho bem intimista, né? Ele achava que ele era bem próximo mesmo a Deus, tá? E temos também ali a poesia satírica. Já nessa poesia satírica, ela vai se dividir em duas seções, por assim dizer. Na primeira, é onde ele vai produzir textos onde ele critica muito a Bahia, que é o lugar de onde ele veio, né? Ele saiu, foi estudar fora e depois ele retorna à Bahia. E quando ele retorna, o cenário que ele encontra não é um cenário assim muito agradável aos olhos dele, tá? É, é um lugar onde está ocorrendo muita corrupção, prostituição, várias coisas assim que, ao ver dele, tornaram a Bahia feia, imunda, suja. E aí ele acaba produzindo as suas poesias, tanto em crítica à própria Bahia, quanto para criticar, né, o povo que ali vivia, aquela sociedade, né? Aquela estrutura social. Criticava também os grandes poderes, tanto religioso quanto político. Criticava até mesmo a aparência física das pessoas, os defeitos físicos das pessoas, por assim dizer, tá? E o outro estilo de poesia satírica, né, a outra seção desse estilo aí satírico, é quando ele escreve de uma forma mais vulgar mesmo, né? Que essa poesia satírica também vai se dividir nesse extremo aí. Ele se tornou conhecido como Boca do Inferno justamente tanto por ser crítico, né? Mas justamente por ele falar muito palavrão. Então, esse homem escrevia de uma forma pejorativa que era assustadora. Pense aí, uma sociedade rígida, muito antiga, né, com outros valores e outros conceitos, e onde tem um escritor que escreve coisas que eram assustadoras para se dizer na época. Inclusive, tem uma poesia dele onde ele fala até mesmo sobre o beijo grego, né? Que não sei se vocês sabem, mas beijo grego se refere a um ato sexual. E então ele acreditava que esse beijo grego era uma coisa infame, de até que beirava até a magia, né, a bruxaria.
Enfim, então eram coisas assim muito pesadas a se dizer na época, mas que eram ditas por ele. E por isso mesmo ele era extremamente famoso como o desbocado da época, né? Outro autor que a gente vai ter, como eu disse antes, era o Padre Antônio Vieira, que era o conhecido como o imperador da língua portuguesa aqui no Brasil. Ele produziu as profecias, as cartas, os sermões. Ele ficou conhecido, só para ressaltar aqui, como imperador da língua portuguesa, pelo seu domínio em ambos os territórios, tá? E quem deu essa alcunha, né, esse apelido a ele foi, inclusive, o Fernando Pessoa, que é um dos autores mais famosos e aclamados de todos os tempos, tá? Então, Padre Antônio Vieira não era pouca gente, por assim dizer. Ele era importantíssimo para a época. E voltando aqui, então, dentre as produções, a gente tem aí as profecias, que faziam previsões do futuro, né? Narravam ali sobre os acontecimentos futuros, né? O que poderia vir a acontecer. As cartas, onde ele escrevia ali tanto para a coroa quanto eram cartas direcionadas à própria igreja, né? Cartas de cunho religioso, político, enfim. E os sermões, né, voltados ali para a religião mesmo. E era por isso exatamente que ele era tão famoso, tá? Pelos seus sermões, onde ele escrevia tanto sobre a religião em si, quanto fazendo uma crítica, né, à própria igreja, aos pregadores, a forma que era pregada a palavra de Deus, né, o pensamento desses pregadores na época. E dentre outras questões ali, né? O Padre Antônio Vieira foi importantíssimo aqui no Brasil. Inclusive, ele trabalhou, né, por muito tempo em prol ali da libertação, tanto do trabalho, né? Tanto dos indígenas quanto dos escravos. Então, ele teve um trabalho essencial aqui na sociedade da época, tá? Aqui uma fotinha do Padre Antônio Vieira, para vocês verem aí. E aqui a gente vai fazer uma análise de um trecho, né, do Sermão da Sexagésima. Olha só, acompanha aí. Mas como em um pregador há tantas qualidades, em uma pregação, tantas leis, e os pregadores podem ser culpados em todas, em qual consistirá essa culpa? No pregador, podem se considerar 5 circunstâncias: a pessoa, a ciência, a matéria, o estilo, a voz. A pessoa que é, e ciência que tem, a matéria que trata, o estilo que segue, a voz com que fala. Todas essas circunstâncias temos no Evangelho. Eu, pessoal, já trabalhei esse sermão da sexagésima em uma oficina de literatura que eu fiz com um colega meu, um antigo colega meu, inclusive aqui na Universidade para Todos. E esse sermão é muito interessante para você entender que como ele trata, né, a questão da pregação, como ele enxerga isso, o poder de convencimento, né, que é o que ele traz a todo momento. Então, aí, quando ele fala, né, que o pregador que tem a culpa, que detém, né, a culpa, é porque ele acredita que se alguém não é evangelizado, por assim dizer, obviamente, de algum jeito o pregador pecou. Ou o pregador, né, a pessoa do pregador pecou, ou a ciência, né, do pregador pecou, ou a matéria, né, a forma ali como é passada as coisas, né, ou o estilo dele pecou, ou a própria voz, porque às vezes você não se identifica, né, com uma pregação justamente por uma dessas 5 questões, mas ele não acredita que a pregação
que a palavra, aliás, que a palavra não tenha força suficiente para se comover o outro, né? Então, o problema está ali no pregador, de alguma forma, o problema pode estar nele. Esse trecho é bem famoso, né? É utilizado aí em várias circunstâncias, tanto como exemplo do sermão que ele faz, quanto também em provas, já foi cobrado, né, em algumas provas, tanto de vestibular quanto de Enem. Então, é bom vocês se atentarem quando se fala de Antônio Vieira em relação ao sermão da sexagésima, porque é o sermão aí mais famoso dele, tá? Eu não coloquei exemplo de texto do Gregório de Matos, porque em relação às questões que eu trouxe, a gente vai trabalhar muito em cima ali dos textos do Gregório. Então, eu preferi deixar isso apenas para nossas questões, tá? Aqui, referentes à pintura, nós vamos ter aqui alguns pintores famosos da época, né? Eu trouxe aqui, gente, os pintores de lá de Portugal, certo? A gente vai ter ali o André Reinoso, a gente vai ter também o Baltazar Gomes Figueira, tá? E Josefa de Óbidos, que vão ser ali os pintores mais famosos dessa época. Aqui a gente tem ao lado uma figura, né, de uma pintura de André Reinoso, que é São Francisco Xavier despedindo-se de Dom João III, antes da viagem para a Índia, né? Você vê que tem um cunho religioso muito predominante na pintura. Obviamente, ele está falando. As abordagens dessa época vão girar em torno aí da religião. Na arquitetura, nós teremos também alguns grandes, né, da época, e as arquiteturas a gente vai conhecer principalmente em relação às igrejas, né, as catedrais. Essas vão ser as arquiteturas, né, mais famosas aí do período. A gente vai ter, então, aqui o Nicolau Nazoni, o Diego de Arruda e João Frederico Ludovici, né? Que são os mais famosos aí da época. E aqui ao lado a gente tem a figura de uma igreja, né? A Igreja e Torre dos Clérigos em Portugal. Aqui no Brasil, como eu disse, nós teremos, né, como escultura, né, em relação às artes aqui no Brasil, a gente vai ter como escultor, né, o Aleijadinho, que vai trazer aí obras também que são primorosas para o barroco aqui. Como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, eu trouxe um exemplo da escultura, né, do trabalho do Aleijadinho. E na pintura, né, como pintor, a gente já vai ter aí o mestre Ataíde, que é famosíssimo também. Aqui a gente tem um exemplo de uma das pinturas do mestre Ataíde, que é a Última Ceia, super famosa pintura aí de Jesus e os seus apóstolos, né? Enfim, aqui, ó, como vocês podem ver. Vamos lá para a resolução de questões agora, tá, pessoal? Eu sei que vocês não podem aí colaborar comigo, essa aula ainda não é participativa, infelizmente. Eu espero que logo, logo nós possamos, né, nos juntar aí na sala virtual, mas por enquanto vai ser nesse formato. Vamos lá? Aqui temos o quê? Não deu, gente, para eu digitar tudo, porque iria ficar muito grande. Então, eu peguei assim, em forma de imagem mesmo, tá? Mas tá tranquilo aí, espero que todos consigam acompanhar. Qualquer coisa, como eu disse, nós tiraremos as dúvidas aí nos plantões e nos aulões, tá? Então, eu trouxe aqui um textinho do Gregório de Matos. Vamos ler? Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais possua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha? Vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra, vergonha.
Olha lá o que pede a questão. Pode-se reconhecer nos versos acima de Gregório de Matos. Letra A. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira no perfil moral da cidade da Bahia. Letra B. Caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentio. Letra C. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, por meio da qual o poeta se investe das funções de um autêntico moralizador. Letra D. Caráter de jogo verbal, próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta pecador. Letra E. Estilo pedagógico da poesia neoclássica, sustentando em tom lírico as reflexões do poeta sobre o perfil moral da cidade da Bahia. Gente, vamos ler aqui de novo, ó. Primeiro, o que é caráter de jogo verbal? Né? A gente está falando o quê? Eu falei lá, né, sobre o cultismo e conceptismo. E, né, o cultismo está interligado lá ao jogo de palavras. Então, assim, as poesias produzidas por o Gregório de Matos, principalmente trabalhavam em cima, né, dessa ideia de jogo de palavras, tá? Então, vamos lá voltar aqui à poesia. Que falta nesta cidade? Verdade. Que mais possua desonra? Honra. Falta mais que se lhe ponha vergonha. O demo a viver se exponha, por mais que a fama a exalta, numa cidade onde falta verdade, honra e vergonha. Então, há o jogo de palavras, né? Como a gente pode ver. Qual seria aí a alternativa correta? A gente tem que ir por eliminação, né? Então, se há jogo de palavras, a gente já vai eliminar ali a letra C e a D, tá? Então, vai nos restar aí letra A, letra B e letra D. Em relação ao caráter de jogo verbal, vamos ver aqui a letra A. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço de uma crítica em tom de sátira do perfil moral da cidade da Bahia. Letra B. Caráter de jogo verbal próprio da poesia religiosa do século XVI, sustentando piedosa lamentação pela falta de fé do gentio. Letra D. Caráter de jogo verbal próprio do estilo barroco, a serviço da expressão lírica do arrependimento do poeta pecador. Gente, não está falando nem de fé e não tá assim, não é uma súplica de piedade, né? Não é uma súplica de um pecador pedindo perdão. Então, obviamente, que a resposta vai ser a letra A, né? É uma crítica, assim, à Bahia. Tá bem claro isso, porque o que eu disse? O Gregório de Matos, ele trabalhava muito em cima dessa ideia, né, em relação à poesia satírica, de trabalhar a crítica à Bahia, né, a cidade onde ele nasceu, a Salvador, ao lugar onde ele nasceu, que era o estado da Bahia. Então, assim, é sobre a Bahia? Mas não é um pecador pedindo perdão, assim como não é, né, uma lamentação por falta de fé. O que nos resta, então, é a alternativa A, que é uma crítica da Bahia, à Bahia, aliás, em caráter de jogo verbal, que é próprio do estilo barroco, né? O barroco tem essa ideia de jogo de palavras, fazer jogo de palavras e fazer jogo de ideias, tá? Então, a alternativa certa é a letra A. Vamos cá para a segunda questão, também com o texto aí do Gregório de Matos, tá? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da lua se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Porém, se acaba o sol, por que nascia?
Se é tão formosa a luz, por que não dura? Como a beleza assim se transfigura? Como o gosto da pena assim se fia? Mas no sol e na luz falte a firmeza? Na formosura não se dê constância, e na alegria sinta-se tristeza. Começa o mundo, enfim, pela ignorância, e tem qualquer dos bens por natureza, a firmeza somente na inconstância. Essa também é a poesia de Gregório de Matos, como eu disse, ele tem essa característica já, né, do jogo de palavras, mas vamos ver aqui o que pede a questão em si. Sempre, gente, se atentem ao enunciado, pelo amor de Jesus Cristo. Essa é a parte mais importante, tá? Vocês têm que ver exatamente o que a questão está pedindo. Tem muita gente que lê o texto, corre para as alternativas e não presta muita atenção no que exatamente a questão está pedindo. Mas aí a gente tem que entender justamente isso. Tudo é uma questão de interpretação, tá? E o que vai te dar margem para interpretar exatamente o que se pede é a pergunta que se segue. Então, vamos ver aqui. Sobre as características barrocas desse soneto, considere as afirmações a seguir. Primeira, há nele um jogo simétrico de contrastes, expresso por pares antagônicos como sol-lua, dia-noite, luz-sombra, tristeza-alegria, etc., que compõem a figura da antítese. Segundo, este é um soneto oitocentista que cumpre os padrões da forma fixa, quais sejam rimas ricas interpoladas nas quadras ABAB e alternadas nos tercetos ABBA. Terceiro, o tema do eterno combate entre os elementos mundanos e forças sagradas é indicado ali por ignorância do mundo e qualquer dos bens, por um lado, e por constância, alegria e firmeza de outro. Opa, passei aqui. Gente, a alternativa certa era para ter aqui as alternativas, mas acho que eu não coloquei. Se é 1, 2, 3, ou 1 e 2, todas as alternativas, né? Era para ter essa parte, mas eu acho que eu me equivoquei aqui na colocada dessa questão. Mas vamos lá, só fazer então a análise dela, né? Em primeiro lugar, há nele contraste, nesse texto há contraste? Obviamente que há contraste, né? O que a gente mais vê aqui é justamente essa ideia. Nem sempre ela vai vir tão clara, tá? Nós temos aqui, sim, esses contrastes aí de sol, lua, dia, noite, luz, sombra, mas nem sempre eles vêm tão claros, às vezes eles podem vir mais sutis, mas a ideia central que o texto traz é justamente de contraste, né? Se vem o sol, né? Por que se acaba o sol, por que ele nasce, então? Então, esse tipo de pergunta, né, que chega a ser até um paradoxo, que é ali característico, né, da figura barroca, aliás. Então, a gente vai ter aqui nessa questão, a gente vai ter, sim, somente a presença da primeira afirmação, né, que é a antítese, tá? Esse texto em específico aqui do Gregório de Matos, ele se refere justamente a essa figura de linguagem, tá? Não é a alternativa segundo, porque esse não é um soneto oitocentista, né? Esse é um texto de o quê? Do período seiscentista. Então, não seria esse, e é importante também vocês conhecerem aí, nesse caso, a produção dos autores, né? Qual é a data de produção? Quando em que período eles se encaixam?
quando que foi publicado. Esse tipo de coisa vai te tirar aí do rumo de errar as questões, tá? E também ali não tem necessariamente uma questão religiosa por trás desse texto, tá? Então, ele não é um texto que vai trazer, né, elementos mundanos e de forças sagradas, e por isso não seria ali a terceira afirmação, tá? Vamos aqui para a próxima. Aqui, outro de Gregório de Matos. Eu resolvi caprichar nas questões com Gregório de Matos, porque geralmente o mais cobrado é ele mesmo. Quando cai uma questão do barroco, no caso, tá? Vamos ver aqui, ó. Anjo no nome, Angélica na cara. Isso é ser flor e anjo juntamente. Ser Angélica flor e anjo florente, em que, se não em vós, se uniformara? A gente tem aqui um trecho de uma das poesias de Gregório de Matos. Vamos ver o que pede o enunciado? Na estrofe acima, o jogo de palavras. Letra A. É recurso de que se serve o poeta para satirizar os demandos dos governantes de seu tempo? Acredito eu que não. Eu já vou respondendo já desde já, viu galera? Para a gente adiantar aqui essa parte. Acredito eu que não. Vocês estão vendo aí no texto alguma coisa referente à política? Então, não, né? Letra B. Retrata o conflito vivido pelo homem barroco, dividido entre senso do pecado e o desejo de perdão. Não acho que esse texto traga o quê? Uma ideia de pecado inserida nele, muito menos uma reflexão, um pedido de perdão, né? Não tem esse caráter religioso nesse texto. Então, não tem caráter político e também não tem caráter religioso. Letra C. Expressa a consciência de que o poeta tem do efêmero da existência e o horror pela morte. Gente, efêmero é tudo que é breve, tá? Tudo que se termina rapidamente. Então, assim, esse texto, ele não fala exatamente sobre a brevidade da vida, né? Ele não está fazendo uma reflexão também sobre a vida, né? Não é uma coisa existencial nesse texto, tá? Eu acho que isso tá um pouquinho claro também. Letra D. Revela a busca da unidade por um espírito dividido entre o idealismo e o apelo dos sentidos. Olha lá, essa já é uma questão a se pensar. Vamos para a letra E para ver aqui. Permite a manifestação do erotismo do homem, provocado pela crença na efemeridade dos predicados físicos da natureza humana. Então, vamos ficar aqui em dúvida entre a letra D e a E. Não sei qual vocês escolheriam, mas eu digo que a resposta é a letra D, porque aqui neste texto ele não está falando de forma erótica. Pelo contrário, ele está falando, sim, da mulher amada, né? De uma mulher aí que é desejada, que é querida, que é bem vista, só que ele está falando de uma forma extremamente gentil, delicada, distante. E esse distanciamento nos permite concluir que ele está falando de uma forma idealista, ou seja, essa é uma mulher que ele não tocou. Não é uma mulher que está sendo vista de forma erótica, é uma mulher que está sendo vista de forma ideal, né? A mulher ideal, a mulher perfeita, a mulher intocada, é um anjo essa mulher. Então, ele está colocando essa mulher de uma forma divina, sem ser religiosa, tá? Mas é um anjo, ela é uma coisa assim que tá fora do meu limite, né? Fora do meu alcance. Então ele tá fazendo, né, um apelo aos sentidos quando ele a compara ali com a flor. Porque a flor tá perto, a flor ele pode sentir o cheiro da flor, ele pode tocar, né? Então o que a gente tem? Letra D, né?
Revela a busca da unidade por um espírito dividido entre o idealismo, né, aquela mulher que está distante, e o apelo dos sentidos. Ele sente o cheiro da flor, o perfume da flor, né? Ele vê a flor, a angélica flor, e lembra daquela mulher que lembra um anjo, né? Enfim, então, essa resposta aqui é a letra D. Outra questão aqui, né, também do Gregório de Matos. Por favor, não me matem, gente. Só botei Gregório de Matos aqui. Vamos lá, vamos ver aqui o que a gente tem, né? Essa aqui é do Enem, ó. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido, ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia. Pois mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pode ser senão um verdadeiro Deus que veio extirpar dessa cidade o faraó do povo brasileiro? A gente tem aqui também a data de publicação, né, de onde foi retirado, e ali que é do Gregório de Matos Guerra, tá? O que a gente vai ter aqui nessa questão? Vamos ver aqui? Com uma elaboração de linguagem e uma visão de mundo que apresentam princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta temática expressa por letra A. Visão cética sobre as relações sociais. É isso que está dizendo aqui. Ele está tendo uma visão cética sobre relações sociais. Ele está falando aqui sobre as relações sociais que são estabelecidas naquela época. Pode ser que ele esteja falando, sim, sobre relações sociais, só que não é exatamente, né, a questão principal ali do texto, né, que está sendo pedida, não é exatamente essa, né? Tem uma questão social, sim, mas não é exatamente essa, né? Não são sobre as relações no geral que são estabelecidas, tá? Letra B. Preocupação com a identidade brasileira? Não, tá bem claro aqui. Deus da Bahia, né? Nós somos um povo, né? Que sabe que sabe onde está inserido, tá? Que tem a identidade claramente divulgada. Então, não tem essa preocupação com a identidade. Não é uma questão aqui que vai beirar a existencialidade do povo brasileiro, tá? Letra C. Crítica velada à forma de governo vigente é um caso a se pensar. Vamos ver a letra D. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo? Poderia eu dizer que essa questão também deixaria uma dúvida, né? Letra E. Questionamento das práticas pagãs na Bahia. Não tá falando sobre isso não, gente. Não, apesar de que tá aqui falando sobre... tá falando assim de forma figurada sobre algo que está acontecendo, sim, né? Mas não é exatamente sobre práticas pagãs, não. Tá bem claro aqui que ele tá falando sobre, de forma bem empoderada sobre a religião, né? Que Deus está claramente evidente aí nas questões, tá? Então, a gente tem aqui a se pensar. Letra C, uma crítica velada à forma de governo vigente. E letra D, reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Qual vocês marcariam aí? Não sei vocês, mas eu digo que aqui é uma crítica velada à forma de governo vigente. Sim, a gente tem o cristianismo ali como um dos grandes poderes e tudo mais, mas não é exatamente o cristianismo
que tem a predominância do povo, né, que manda naquele povo. Não é o cristianismo que dita quais são as regras, né? O cristianismo fica lá por trás, maquinando, mas não é exatamente ele. Então, o que a gente vai ter aqui é a resposta letra C. Crítica velada à forma de governo vigente. Esse texto aqui em si, ele não fala assim tão claramente sobre o governo, mas sabemos que uma das coisas que o Gregório de Matos mais questionava era os grandes poderes, principalmente em relação à política, né? E aí a gente tem aqui, né, quando ele diz assim: quando Deus redimiu da tirania da mão do faraó endurecido. Qual era a relação do faraó com o povo, né? É de se pensar. Faraó era o quê na sociedade, né? Então, assim, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção um dia. Então, quando ele coloca esse faraó ali no cenário, a gente já sabe que ele está falando de uma coisa que é relacionada à política, tá? A quem manda no povo, certo? Então, a resposta é a letra C. Por último aqui, essa última questão, ela vai ser um pouquinho diferente das outras, tá? Vamos ver aqui. Ardoroso defensor da liberdade do homem, lutou contra a escravização do índio e a desumanidade com que eram tratados os escravos. Considerado pela crítica literária o maior exemplo de conceptismo em língua portuguesa. Trata-se de... Bom, para quem prestou atenção aí na aula, eu acho que essa questão tá bem água com açúcar mesmo, tá? Letra A, Padre José de Anchieta, claro que não, né? O Padre José de Anchieta, ele produziu lá no quinhentismo. E ele não tem uma produção em literatura extensa, tá? A produção do Padre José de Anchieta é um pouquinho diferente aí da produção, né, que a gente vê aqui no Barroco. O Gregório de Matos Guerra seria a letra B? Não, gente, ele não conhecido como conceptista, né? Muito menos ele é tão assim reconhecido. Quando se fala em língua portuguesa, gente, a gente tem que considerar que está se tratando, né, tanto de Portugal quanto do Brasil, tá? Então, ele não é, assim, extensamente conhecido, tá? Letra C. Padre Antônio Vieira. Com certeza, né, gente? Eu acho que essa questão é, como eu disse, bem água com açúcar. O padre Antônio Vieira, ele era conhecido pelo domínio da língua portuguesa e além do domínio, por ter esse caráter aí conceptista, né, ter a sua escrita toda voltada para a argumentação, né, para o jogo de ideias, para trazer na palavra o poder de convencimento. Esse era o fato em que ele era mais reconhecido. Além do que, como eu disse antes, né? Ele ficou ali muito famoso também por ter lutado, né, contra a escravização, tanto do índio quanto do negro, né? Até que ele era conhecido, inclusive, pelos indígenas, né? Ele era chamado de Paiaçu, que significa aí grande pai. Ele era ali uma referência até para os próprios povos indígenas. Mas também não devemos, né, nos iludir muito com essa característica própria ali do Padre Antônio Vieira, porque nós sabemos que a história nos mostra que as relações dos portugueses com os indígenas, com os negros, foi muito pesada, né? Então, assim, por mais que hoje se digam que A ou B foram defensores dos índios, dos negros e tudo mais, a gente tem que ter por mente que naquela época
muitas coisas aconteciam ali que a gente não tem tanto conhecimento sobre isso, né? E quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles não chegaram assim tão civilizados, né? Não foram assim tão corteses. E esse povo sofreu bastante, tanto na mão dos governantes, quanto também na mão dos próprios jesuítas. E a gente vai ver posteriormente, inclusive, que eles foram expulsos, né, daqui do Brasil. Eles tiveram que sair à força daqui, né? Porque, como eu disse, as relações assim não eram tão gentis quanto nos fazem acreditar, né? Inclusive aconteciam barbaridades, assassinatos, estupros, coisas assim horrendas por trás ali, né, dos bastidores, coisas que não sabemos, certo? Mas sim, o padre Antônio Vieira ficou bastante reconhecido ali pelo seu trabalho com os indígenas. Tá ok? Então, a resposta é letra C. A gente tem ali mais duas alternativas, né? Que seriam o padre Eusébio de Matos, mas não, ele não foi um dos que produziram aí. E o Bento Teixeira, que apesar de eu não ter citado antes, é bom até eu citar agora. Bento Teixeira, ele teve uma produção que foi introdutória do barroco aqui no Brasil, tá? Ele foi o precursor do barroco aqui no Brasil. Ele que publicou a prosopopeia e, através dela, esse estilo se tornou fixo, né? Bem conhecido aqui. Apesar de que ele não tem grandes produções, ele não foi assim um dos mais reconhecidos pelas suas produções aqui. Mas foi ele que introduziu o estilo, né? Então, vale ressaltar que devemos lembrar, sim, do nome do Bento Teixeira, tá? E por hoje é só, pessoal. Muito obrigada. Eu agradeço. Espero que tenha sido tudo claro. Até a próxima aula. Obrigadinha.